Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula do nosso curso de Windows Server 2012 R2 e Active Directory, curso completo. Estamos aí nas lições do módulo 10 sobre administração de discos e volumes. E também vamos falar mais no final do módulo sobre o sistema de criptografia no Windows Server 2012. Estamos chegando aí à nossa lição de número 3, onde vamos ver começar a ver a parte prática de gerenciamento de discos e volumes. Exemplos práticos, parte 1. O que nós vamos ver nesse vídeo? O console de gerenciamento de discos e volumes. Nós vamos criar um console personalizado para o gerenciamento de discos e volumes e vamos salvar ele na área de trabalho para facilitar o nosso trabalho. Tá? Vai ter um atalhozinho lá que vai ser direto para esse console, que vai abrir esse console personalizado que nós vamos criar. Vamos ver que pode ocorrer situações em que um disco, mesmo estando instalado fisicamente, ele foi desativado pelo sistema e tem uma janelinha que a gente pode reativar esses discos quando eles não forem reconhecidos. E como acessar as informações dos discos de qualquer computador da rede para o qual você tenha permissão de acesso. Então vamos aos exemplos práticos passo a passo. Vou ir lá para o nosso servidor e vou fazer com vocês esses exemplos. Nunca é demais reforçar pela vez número 150 que antes de assistir os vídeos de qualquer módulo, antes vocês devem ter lido o PDF do módulo. O PDF tem muita informação, principalmente parte teórica, recomendações práticas, então é muito importante que antes de assistir aos vídeos vocês tenham lido o PDF, tá legal? Vamos lá para o servidor praticar um pouquinho então. Estou aqui no servidor que eu estou utilizando para as lições deste módulo e vamos agora inicialmente abrir a opção de gerenciamento do computador, o console gerenciamento do computador, porque é dentro desse console que tem as opções de gerenciamento de disco. Depois, usando os conhecimentos que vocês tiveram lá no módulo 7, nós vamos criar um console personalizado, console esse que nós vamos salvar na área de trabalho e vamos utilizar a partir das demais lições deste módulo. Então, para abrir o console gerenciamento do computador, aperta a tecla com o logotipo inicial do Windows, para vir para essa tela inicial. Temos aqui o nosso painel de controle. Dentro do painel de controle temos as ferramentas administrativas. E dentro das ferramentas administrativas, vou pedir aqui para exibir lista, temos esse console aqui, gerenciamento do computador. Já falei bastante sobre ele lá no módulo 7, inclusive descrevi as opções aqui disponíveis, então vamos abrir ele, clique duplo. Está aqui o nosso console gerenciamento do computador. Dentre as várias opções aqui, nós temos essa dentro de repositório. Se não tiver aberto, você clica na setinha para abrir. E dentro de repositório tem a opção gerenciamento de disco. Clica e aguarda um pouco para ele carregar as opções de gerenciamento do disco. Aí, ele vai nos mostrar todos os discos instalados no servidor. Nesse caso aqui temos 5 unidades, sendo que do disco 0, ele inicia pelo 0, né, até o 3, são os 4 HDs do servidor. E o disco 4 é uma unidade removível, é um pendrive que está conectado no servidor. Tá bom? E temos também aqui um 5º disco, que é... esse aqui é a unidade removível, é o pendrive. Disco que eu estou indo... Tá, não, tem 2 pendrives conectados. Um pendrive, que é esse aqui, e esse F aqui é um HD externo conectado no USB, e tem mais o CD-ROM. Então são tudo que é unidade referente a disco, DVD, pendrive, tudo que é unidade de armazenamento ele mostra aqui nesse console. Muito bem, aqui eu deixei a tela aberta desse módulo 10, que pode acontecer de aparecer essa tela aqui quando você abre o console de gerenciamento pela primeira vez. Caso seja a primeira vez que você está acessando o console de gerenciamento de disco e tenham sido detectados um ou mais HDs que estão instalados fisicamente, mas não foram inicializados pelo Windows, será exibida uma mensagem semelhante à indicada aqui na figura, pedindo para que sejam inicializados os HDs.
Inicializar o HD é um procedimento que o Windows faz, que ele tem que reconhecer o HD para poder usar ele. Normalmente isso é automático. Você desligou o servidor, instalou o HD bonitinho, foi lá no setup, reconheceu ele, quando vem no console ele já aparece o disco novo ali. Pode acontecer de, por algum motivo, ele não ter reconhecido direto, daí ele exibe essa tela aqui e mostra quais os discos que não foram inicializados corretamente. Aí você só marca os discos que você quer inicializar, seleciona o tipo de partição que vai ser usada nos discos. Nós falamos no vídeo anterior sobre MBR GPT e clica em OK. Aí o disco é inicializado e passa a estar disponível. Legal? Vamos então voltar aqui para o nosso console. Muito bem, estou aí com o meu console e aqui eu poderia fazer todo o gerenciamento de criar novas partições ou volumes. Vejam que os discos estão por padrão como disco básico. Poderia converter ele de básico para dinâmico. Também vamos aprender isso nas próximas lições. Enfim, está aqui o nosso console bonitinho, mostrando as unidades de disco, pendrives e DVDs instalados no servidor. Agora eu vou fechar esse console e vou criar um console personalizado que tem somente a opção gerenciamento de disco. Diferente do console gerenciamento do computador, que tem todas essas opções aqui. Muito bem, como é que eu faço para criar um console personalizado? Já aprendemos isso lá no módulo 7, então vamos fazer aqui usando os conhecimentos que nós aprendemos lá no módulo 7. Vou fechar o console gerenciamento do computador. Muito bem, então como vamos fazer para criar o console personalizado? Primeira parte é abrir o MMC sem nada carregado. Como é que faz isso? Tecla do logotipo do Windows, segura apertado e aperta a letra R para abrir a janela executar. Aqui no campo abrir, digita MMC e clica em OK. Aí o MMC sem nenhum snap-in adicionado. Júlio, mas o que é MMC, o que é console, o que é snap-in? Tudo isso foi falado, explicado e exemplificado em detalhe lá no módulo 7. Eu lembro sempre que esse curso foi feito para não pular módulos. Então, se você tem dúvidas sobre esses termos, assiste lá os vídeos do módulo 7 e depois volta aqui. Então, agora vamos adicionar nesse console somente o snap-in de gerenciamento de disco. Temos aqui em arquivo essa opção adicionar ou remover snap-in. Clico nela. Ele vai abrir aqui a lista de snap-ins disponíveis neste servidor. Vou descendo aqui, vou procurar um snap-in chamado gerenciamento de disco. Aqui, ó, gerenciamento de disco. Marco esse snap-in, clico no adicionar. Ele vai abrir essa janela me perguntando: você quer gerenciar os discos deste computador no qual você está trabalhando ou de um outro computador da rede? Nós vimos lá no módulo 7 que com o MMC eu posso fazer o gerenciamento de qualquer servidor ou até mesmo computador, estação de trabalho da rede, para o qual eu tenha permissão de acesso. O que significa isso? A conta com a qual eu estou logado tem que ter permissão no servidor remoto. Se eu quisesse administrar um servidor remoto, bastaria marcar essa opção e informar aqui ou o nome dele ou o número IP do servidor. Não é o caso do nosso exemplo. Eu quero um console para o servidor no qual eu estou trabalhando. Então eu deixo marcada a opção este computador. Deixa essa opção marcada e clica em concluir. O snap-in já vem aqui para a lista dos adicionados com o termo local entre parênteses, indicando que vai ser administrado o servidor local, o servidor onde eu estou trabalhando. Adicionei o snap-in desejado, clico em OK. E está aqui o snap-in gerenciamento de disco local dentro do meu console. Se eu clicar nele aqui, ele demora um pouquinho e vai mostrar aqui todos os discos disponíveis no meu sistema. Agora eu vou salvar esse console personalizado, vou maximizar ele aqui, para que eu possa depois trabalhar com ele, né, com esse console de gerenciamento de disco. Como faz para salvar um console? Arquivo, temos essa opção aqui, salvar como. Aonde você vai salvar? Vou salvar na área de trabalho, para que seja fácil de eu localizar ele depois. O nome, eu vou colocar aqui, gerenciamento de discos.msc.
de Microsoft Console. Mando salvar. Se eu fechar o console aqui, vai ter um atalho aqui na área de trabalho, ó, puxar ele para cá, console gerenciamento de discos. Se eu der um clique duplo nele, olha que beleza, já abre o MMC com o console gerenciamento de discos. Então fica muito fácil para o administrador ter acesso direto e rápido às ferramentas de gerenciamento de discos. Tá? Então, a partir de agora, nos próximos módulos todos, você vai ter esse atalho aqui. E para abrir o console, eu vou usar esse atalho aqui diretamente. Tá bom? Esse procedimento de criar consoles personalizados pode facilitar muito a vida do administrador. Principalmente se você está delegando tarefas a uma rede muito grande, muitos usuários, várias filiais, dezenas, centenas de servidores. Você é o administrador principal, você pode criar consoles só com as ferramentas necessárias e mandar esses consoles por e-mail para os administradores responsáveis por administrar os respectivos recursos. Então você pode ter um controle muito grande e pode descentralizar bastante a administração da rede. Legal? Aqui tem mais uma opção que nós temos visto para essa lição, que é a questão de reativar discos que ainda não foram completamente reconhecidos pelo Windows Server 2012. Pode acontecer de você, vou instalar um disco novo, 2 discos novos aqui no servidor, desliga o servidor, abre ele, vai lá, instala fisicamente, conecta os cabos, liga o servidor, lá no setup do servidor ele reconhece os discos, mas na hora de usar aqui no gerenciamento de disco, por algum motivo ele não reconhece. Aí tem um procedimento que facilita para você forçar com que o Windows reconheça esses discos. Aqui eu coloquei esse texto está no PDF no módulo, tá pessoal? Pode acontecer de após o administrador ter instalado fisicamente o disco pode acontecer de após o administrador ter instalado fisicamente o disco e inicializado o servidor, e o disco ter sido reconhecido no setup do computador, porém ainda não estar disponível para uso no Windows Server 2012 R2. Nessas situações, o disco pode apresentar diferentes status, não reconhecido, offline, depende da marca, modelo e do motivo pelo qual o Windows Server não reconheceu. Tá? Pode ser que o disco foi utilizado em outro servidor, tá com a assinatura lá, com a partição do outro servidor, e não foi reconhecido no servidor que você colocou. Dele pode ser que ele esteja ou não já formatado, de fazer parte ou não de um volume 7 ou de um RAID 5 e assim por diante. Pode ser que esse disco fazia parte de um volume RAID 5, por exemplo. Ah, Júlio, o que é um volume RAID 5? Foi explicado em detalhes no vídeo anterior. E aí você desativou aquele servidor e quer usar esse disco como um disco simples, um volume simples em outro servidor. Aí você coloca ali, o Windows Server detecta que ele fazia parte do RAID 5, mas não encontra os outros discos fazem parte do RAID 5, daí ele deixa ele offline, como não utilizado. Aí você pode forçar com que o Windows reconheça ele, formatar e aí criar um volume simples para usar esse disco. Enfim, são dezenas de situações práticas do dia a dia que podem fazer com que o Windows Server não reconheça um disco. Tá? Então agora no nosso próximo exemplo eu mostrarei uma situação onde 2 novos discos foram instalados no servidor, né? Na verdade, são 3 novos HDs virtuais que foram criados em uma máquina virtual, mas para o Windows Server 2012 aparece como se fossem HDs físicos instalados no servidor. E aí ele não reconheceu esses novos HDs, e aí eu vou forçar com que ele reconheça. Ao acessar o console de gerenciamento de discos, o Windows Server 2012 reconheceu a presença desses novos discos e vai exibir uma janela informando que deve inicializar os HDs, selecionando um tipo de partição a ser aplicado nos HDs para que possam estar disponíveis para uso. Tá? E aqui tem um passo a passo mostrando como tornar esses discos disponíveis. Tá? Você tem que fazer o logon como administrador, porque só usuários com permissão de administrador podem gerenciar, administrar discos e volumes. Abre o console personalizado que nós criamos antes. Clica na opção gerenciamento de discos. Se houver discos que não foram inicializados ainda, vai ser exibida essa janela aqui. Tá? Se não for exibida essa janela inicializar disco, é porque todos os discos instalados no sistema já foram reconhecidos e estão prontos para uso. Aí você marca quais discos você quer
inicializar e o tipo de partição a ser utilizado em cada um. Aqui ele faz uma observação que o estilo de partição GPT, tem na verdade até um erro de tradução, né? Não é reconhecido por todas as versões anteriores do Windows. Então é uma novidade do Windows Server 2012, que não é reconhecido nas versões anteriores. E o MBR é o tipo de partição que é reconhecido por versões anteriores. Então você marca os discos que você quer inicializar, né? O tipo de partição, clica em OK e aguarda. Tá? Aí ele vai reconhecer esses discos e já vai mostrar eles aqui no console gerenciador de discos, tá bom? Então, se aparecer essa janelinha, é que por algum motivo um disco não foi devidamente reconhecido. E aí, para reconhecer, é só marcar ele, marcar o tipo de partição e clicar em OK. Muito bem, por fim vou mostrar para vocês aqui que com o console MMC, vou abrir esse o Snap-in de gerenciamento de discos. Olha que estava fugindo das palavras, agora sim. Você pode abrir ele aqui, setar local, mas você pode adicionar aqui para fazer o gerenciamento em outro servidor. Como é que você faria isso? Você vem aqui em arquivo, adicionar ou remover Snap-in, localiza aqui o Snap-in de gerenciamento de disco, aqui, ó, gerenciamento de disco, clica em adicionar e aí ele vai abrir novamente essa tela. Este computador é o local, isso nós já adicionamos antes. Vamos adicionar aqui um outro computador, pode ser pelo número IP ou pelo nome. Vou adicionar aqui o 10.1.1.99, que é um servidor com Windows Server 2008. Se eu tiver permissão, quando eu clicar em concluir, ele vai deixar eu adicionar. Se a minha conta de administrador, por exemplo, aqui do domínio, e esse servidor for um member server, e a conta administrador lá tiver com uma senha diferente, pode ser que ele peça para mim informar as credenciais. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, digitei o IP do servidor com o qual eu quero me conectar. Ele adicionou aqui, ó, o 10.1.1.99. Clico em OK. Está aqui o console gerenciamento de discos. Vamos ver se ele vai conectar ou se ele dá erro, pode ser questão de autenticação. Ó, gerenciamento não pode iniciar serviço de disco virtual quando o computador remoto não oferece suporte a conexão porque ele foi bloqueado. Para obter mais informações, ele está aqui bloqueando por algum motivo, mas o procedimento é esse. Vamos tentar fazer com outro servidor aqui da minha rede. Aqui vou adicionar, remover Snap-in. Vou remover esse do 99, que ele não autenticou, né? Aqui, gerenciamento de disco. Adicionar. Vou tentar o 119. Concluir. Ele adiciona, OK. Vamos ver se ele deixa eu conectar aqui. Você não tem direito de acesso ao gerenciador de disco em 10.1.1.119. Tá? Então, só uma questão de autenticação. Eu teria que estar autenticado com uma conta que tem permissão lá. Mas o procedimento é esse. Na hora de adicionar o Snap-in, você informa qual o número IP do servidor com o qual você quer se conectar. Ele adiciona aqui, se estiver tudo certinho, a autenticação, você vem, ele vai mostrar os discos do servidor remoto. Tá legal, pessoal? Acho que vou fechar aqui o meu console. Salvar. Eu vou dizer não, que daí ele não vai salvar aquele ali. Acho que o que estava proposto para essa lição era isso. Espero que eu tenha trazido informações novas e úteis. A partir dos próximos vídeos nós vamos ver como gerenciar os discos, criar volume, vários tipos de volume, partições, como formatar, como depois excluir volumes, excluir partições, enfim, vamos trabalhar bastante com o gerenciamento de discos, sempre usando esse nosso console de gerenciamento de discos. Agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui e vejo vocês nas próximas lições. Valeu!